Oi, hoje eu vou ensinar vocês a pintar telas. A gente vai usar a técnica porcelanato em tela, que pintamos toda ela com tinta para tecido. A gente vai usar os pincéis da Ceramic referência 230, que ele tem o pelo bem macio. Ele não vai deixar nenhum risco nesse trabalho que a gente vai fazer. Antes de pintar, a gente vai passar o primer 7 em 1 da Gato Preto em todo o fundo da tela. Vamos usar esse pincel mesmo, da referência 230, pode ser o número 18. A gente preenche todo o fundo da tela. Aguarda secar ou pega um secador de cabelo, antecipa ali a secagem com o calor e depois a gente pode iniciar o trabalho. Passa o desenho com carbono bem de leve para ficar um desenho bem suave, ou com carbono amarelo ou com carbono daqueles de computador, que é mais suave. E daí pode começar a pintura. A gente vai fazer um modelo floral. Nós vamos usar a tinta da Gato Preto, que ela tem uma consistência muito boa para esse tipo de trabalho. Ela não é muito firme, também não é muito líquida, ela tem a consistência bem boa. Para fazer o fundo, a gente vai usar o pincel número 18, a cor branco e o cinza lunar. Vamos pegar os dois juntos no pincel, gordo de tinta, e vamos passar em movimentos de X. A gente vai botando assim, ó, em movimentos de X e preencher todo esse fundo, deixando só o desenho da flor, com pinceladas irregulares. Eu gosto de fazer esse movimento de X, que a gente preenche todo o fundo e fica uma coisa bem suave, não fica aquela coisa arriscada, ele fica marcado, mas fica bonito. Essa tela é uma tela tamanho 40 por 50. Eu recebi todo esse material da loja virtual Arte Camargo, que eles têm um preço muito bom de material. Tem todos os pincéis que eu uso da Ceramic, eles têm. As telas também, eles têm lá para vender. A gente já preencheu todo o fundo, então, com o cinza lunar e o branco. Ele fica meio manchado, mas depois que secar, tem que passar mais uma camada, porque a pintura em tela é diferente o processo da pintura em tecido, para o acabamento ficar melhor. Eu vou começar a trabalhar na flor. Eu vou usar um pincel um pouco menor, o número 16 pode ser. Vou continuar usando o branco e o cinza lunar. Como as pétalas dessa flor vão ser brancas, só com uma nuance de rosa, eu vou fazer o fundo dela também com branco e cinza lunar junto no pincel. Pega as duas cores e passa agora nesse sentido assim, de fora para dentro na pétala. E deixa uma beirinha por fora sem preencher. Só que a gente vai pegar mais branco do que cinza, vai ficar mais claro do que o fundo. Nas pétalas de cima também, das outras flores, a gente faz o mesmo estilo. Puxa de fora para dentro. Pega bastante tinta no pincel. Ó, bem, bastante tinta. E puxa de fora para dentro. Como é uma cor bem clara, a gente está enxergando o risco, então não tem problema nenhum.
Agora, com o meu pincel ainda sujo de tinta, como a gente faz no tecido, ó, sujo ainda, eu vou passar na lateral do rosa escuro, na lateral, pega só um pouquinho de tinta e vou fazer um contorno nessas pétalas. Mas aqui nessa parte de fora. Nas laterais aqui a gente vai fazer uma sombra com o cinza mais puro, sempre pegando mais na lateral e trabalhando por cima das pétalas. E dá uma puxadinha pra dentro. Pega na lateral do pincel e faz umas pinceladas irregulares, puxando pra dentro. A tinta ali embaixo tá molhada, o branco aqui do fundo tá molhado, então ela já vai mesclando. Hoje tá bem friozinho aqui, então se vocês moram num lugar que é muito quente, é bom ir fazendo menos pétalas por vez. Agora, com o pincel ainda sujo, eu vou pegar um pouquinho do cinza lunar mais na lateral do pincel e vou dividir essas pétalas. Pegar um pincel menor, pode ser o número 12. Vou pegar de novo na lateral do pincel, antes ele não tinha tinta, só na lateral. E vou passar aqui em volta do miolo. Também vou fazer movimentos do miolo para fora. Nessas flores de cima, a gente também vai pegar, só que agora eu vou fazer com esse pincel número 12, que é mais estreito, as flores estão dobradas. A gente também vai pegar o rosa escuro na lateral do pincel e vamos fazer esse movimento em volta da pétala. Elas estão mais dobradinhas. Sempre pegando a tinta mais na lateral do pincel. Nessa aqui a gente enxerga só um pouquinho dessa nuance aqui perto do miolo. E com o cinza também na lateral do pincel, eu vou fazer a sombra, dividir
Agora eu vou usar a cor amarelo ouro. Vou pintar o miolo. Aqui no meio aparece. E aqui embaixo preencher todo. Então agora já tá todo o fundo preenchido. Eu aguardo a secagem natural ou acelero o processo com o secador de cabelo. Eu sequei o meu trabalho com o secador de cabelo, ele tá bem sequinho, ó, bem trabalhadinho. Vou continuar com o branco e o cinza lunar e vou fazer um fundo pegando as duas cores juntas no pincel, passando de novo sobre esse fundo. Eu já sequei o fundo, então eu vou usar agora. Vou continuar trabalhando as pétalas que eu já fiz duas aqui, já estão quase prontas. Vocês vão pegar o branco e o cinza lunar de novo, os dois juntos no pincel, e vão fazer umas nervuras nas pétalas e deixar um pouco marcado. Um pouquinho mais escuro do que estava antes. A tela é um processo mais demorado que o tecido, para o resultado ficar melhor também, né? Mais trabalhado. Acabei essa etapa. Eu aguardo secar naturalmente ou presso. Agora eu vou colocar o branco mais ou menos no meio, onde eu coloquei antes aquele cinza. Para fazer como se fossem umas nervuras na pétala. Não preenche todo o fundo, deixa aparecendo. Isso aqui depois que tá seco, né? Sequei ela. Se a gente for colocando a tinta molhada em cima do molhado, não consegue o mesmo resultado. Agora, ainda molhado, eu posso pegar o rosa escuro na lateral do pincel e fazer de novo essas nervurinhas. Aqui no centro também a gente acentua. Com o pincel ainda sujo de tinta, vamos passar na lateral do vinho, pegar bem pouquinho, bem pertinho do miolo, escurecer. Nessa parte de cima ali é mais estreito um pouquinho a parte do rosa e do vinho. Agora a gente seca de novo. E vamos de novo colocar mais um pouquinho de vinho. Que pode acentuar um pouquinho mais. Agora nesse miolo a gente vai usar de novo o amarelo ouro, o ocre ouro e o sombra queimada, terra queimada. Vamos pegar o amarelo ouro e o ocre ouro juntos no pincel e dar umas batidinhas e deixar um pouquinho de excesso de tinta. Com os terra queimada, a gente vai só na lateral do pincel, a gente vai fazer umas batidinhas em volta.
tô com o pincel referência 230, número 12. Agora com a cor Siena Natural e o pincel referência 230, número 8. Vou pegar de novo na lateral do pincel e vou fazer batidinhas em volta desse escuro. Já tá seco aquele fundo primeiro que eu fiz. Com o pincel limpinho, eu vou pegar o amarelo ouro e o branco juntos no pincel e vou fazer batidinhos aqui no meio. Agora com o pincel da referência 311, número 6, eu vou pegar de novo o amarelo ouro com o ocre ouro e vou fazer batidinhos aqui por fora. Vou secar novamente. Depois de seco, a gente vai pegar de novo o amarelo ouro e o ocre ouro e vai dar umas novas pinceladas. São várias etapas no trabalho, na tela, em qualquer tipo de tinta, a gente vai ter que fazer várias etapas para ficar um trabalho perfeito. Existem trabalhos em tela que são mais rápidos, menos elaborados, mas o resultado é diferente. É um processo demorado, mas vale a pena. Um ocre ouro puro, vamos fazer ainda umas batidinhas aqui por cima do Siena Natural. E mais uma vez com a terra queimada, bem de leve. Não pode esquecer de secar entre uma etapa e outra. Vou aproveitar esse pincel aqui de referência 311, vou pegar o vinho e ainda vou dar mais uma escurecida aqui por baixo. Vou botar um pouquinho mais de branco aqui no meio, bem pouquinho. E um pouquinho de branco ainda aqui nas pétalas. Eu já trabalhei então essas flores de cima, mesmo processo que a gente vai fazer na de baixo. Vocês podem fazer um outro desenho utilizando mais flores nesse modelo para treinar, depois para fazer essa parte das dobras, é que assim que é um pouquinho mais complicado. Com o verde oliva e o preto, eu vou usar o pincel número 8, pegar os dois juntos no pincel e vou fazer essa partezinha aqui de baixo e os cabinhos delas. Também vou ter que deixar secar. Essa técnica, ela dá uma leveza no trabalho, parecendo a porcelana, porque por mais que a gente ponha cor escura, ela sempre vai ficar suave. Então a gente tem que esperar secar para pôr outra camada, esperar secar por outra camada, para não estragar o trabalho. Eu iluminei um pouquinho com verde pistache na lateral do tronquinho. Então, aqui tá pronta a nossa tela de 40 por 50. É um modelo bem simples, só com as flores, para ficar mais fácil para vocês entenderem o princípio do trabalho. Depois que secar, tiver bem seco, pode esperar umas 24 horas, vocês passam a termolina leitosa da Gato Preto, esse vidrinho aqui, ó, com um pincel, que ela vai impermeabilizar e vai dar uma durabilidade muito grande para o trabalho de vocês. Depois pode até passar um paninho úmido quando tiver sujo, um paninho úmido para limpar, ela não vai estragar o trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira de muitas aulas. Muito obrigada!